Olá, viva! Sejam bem-vindos ao The Talking Talk Zone. O meu nome é Filomena Garcia e hoje temos connosco Francisco Mourão Correia. Ele desenvolveu desde cedo um grande interesse por vida extraterrestre, estudou a história da ufologia, conhece os casos mais emblemáticos, Portugal, a nível internacional também, tem relações estreitas com investigadores importantes sobre este tema, é um apaixonado pela ovniologia, mais concretamente por uma área da ovniologia que é a exopolítica, e com esta veia de um certo ativismo, tem dedicado grande parte da sua vida por esta causa. Desenvolveu projetos em coordenação com o Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, um departamento da Universidade Fernando Pessoa do Porto, participou em programas e documentários sobre o tema da ovniologia, nos canais História, National Geographic e Discovery Channel, e mais relevante que tudo, portanto, é fundador da Exopolítica Portugal, fundou a Global Exopolitics Organization e a International Coalition for Extraterrestrial Research, o ICER, onde é diretor continental para a Europa, e está à frente do canal no YouTube Exorealidades, que está presente nas redes digitais. Francisco, eu peço ter feito jus à sua biografia, aqui com muitas siglas, com muitas organizações internacionais. O mais importante a dizer, na realidade, é de facto que o Francisco é um apaixonado por estes temas e é esse seu testemunho que gostaríamos de ouvir e ter aqui no The Talking Talk Zone. Muito bem-vindo, é uma alegria enorme tê-lo connosco. Muito obrigado pelo convite. É um gosto poder estar aqui e poder, no fundo, partilhar um pouco sobre esta área que tem muitos mal-entendidos, muita especulação, muita conspiração também e, portanto, poder, no fundo, elucidar um pouco as pessoas e partilhar um pouco mais daquilo que se faz, é sempre um gosto e, portanto, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada a nós, Francisco. Vai ser um prazer imenso mergulharmos e falarmos sobre estes temas que fascinam a muitas pessoas, não só no mundo inteiro, mas também em Portugal, eu estou certa disto, e muitas das vezes não têm muito com quem falar sobre o tema. Algumas pessoas ainda vão mantendo este seu interesse, este seu gosto, ou têm algumas experiências, digamos assim, fechado dentro do armário porque não se sentem à vontade para falar. E, Francisco, eu gostaria, antes de tudo, perguntar o que é que o levou a este mundo da ovniologia, não é? Como é que começou, como é que despertou este interesse na sua vida? Bom, começou ainda em pequeno, em criança, esse fascínio pelo espaço, o interesse pela possibilidade de existir vida para além da Terra, nomeadamente vida inteligente, obviamente. E isso inicialmente era, no fundo, o visionamento dos documentários, o Cosmos do Carl Sagan e, enfim, a leitura desses livros todos, e pelos mistérios também do universo, que obviamente depois trazem estes supostos objetos, fenómenos que as pessoas não entendem o que possa ser, né? E que ficam abismadas, ficam interessadas, enfim. E pronto, foi um crescimento nesse sentido, foi muita exploração, foi também muita sorte, no sentido em que fui conhecendo as pessoas certas, portanto o universo vai-nos abrindo portas também, não é? Quando a pessoa está de facto interessada e está de mente aberta e coração também aberto, no fundo, para estes temas. E assim foi, à medida que fui conhecendo aqueles
também possam ser conhecidos como pioneiros da investigação em Portugal, nomeadamente o professor Joaquim Fernandes, o professor Raul Grenguel, o Mário Neves, enfim, entre muitos outros, não quero estar agora a nomear, porque vai-me falhar sempre algum, mas são essas pessoas que, no fundo, que me ajudaram e que me abriram portas, que me entusiasmaram ainda mais, e depois, enfim, o facto de querer estabelecer laços, no fundo, com outros investigadores fora de Portugal, e no fundo foi um pouco isso que levou à criação da exopolítica, ou seja, para além do estudo do que seria o fenómeno, de uma com uma metodologia mais quantitativa de recolha de relatos e estudo e quantificar, etc., aquilo que me despertou algum interesse foi, no fundo, como é que nós, enquanto sociedade, vamos reagir a isto e à possibilidade de alguns desses fenómenos, desses objetos, poderem ter uma origem extraterrena. Não é? Portanto, como é que a sociedade vai reagir a isso? E, no fundo, isso é exopolítica, não é? Que políticas é que se vão desenvolver para lidarmos com esses outros? Em 2009 houve um grande congresso em Barcelona, 1.400 pessoas a assistir, com uma série de investigadores e ativistas que já na altura eram no fundo, referência minha, no fundo, e foi a partir daí que surgiu um convite para formar um grupo de exopolítica em Portugal. E pronto, foi a partir de 2008, 2009 que começámos a dar os passos nessa criação da iniciativa da exopolítica, depois que criou-se a associação, obviamente, e foi a partir daí que começaram a florescer muitos dos contactos lá fora. Portanto, havia uma rede de grupos internacionais, nomeadamente os europeus, um bocadinho com os pés mais assentes na terra do que alguns grupos, nomeadamente os americanos, que são muito, às vezes, floreados e com muita conspiração pelo meio e muita como é que se diz? Muito futurismo, muita especulação. Nós aqui na Europa somos um bocadinho mais contidos, um bocadinho mais conservadores, e esse grupo de início era um grupo grande. Aliás, em 2010 ou 2011 chegamos a fazer cá um congresso também no Universidade Fernando Pessoa, com grupos da Finlândia, da Dinamarca, da Alemanha, da Inglaterra, Itália, Espanha. Portanto, foi um grupo grande também cá. Tentamos repetir aquilo que tinha sido o sucesso em Barcelona. Obviamente que Portugal não é bem a mesma coisa e, portanto, ficamos um bocadinho aquém ficamos bastante aquém das expectativas que tínhamos em termos de adesão. Mas, pronto, e a partir daí, pronto, as coisas têm fluído muito. Nós temos, hoje em dia, temos reuniões semanais, às vezes 2 a 3 vezes por semana. Há muito, muito trabalho de bastidores que nem sempre está presente nas redes sociais. Eu não sou muito, confesso, não sou um grande apaixonado por redes sociais, mantenho um bocadinho à parte. Falou há pouco na questão do Exorealidades, que é muito mais o timoneiro do Exorealidades, é de facto o Filipe Maia. Eu vou um bocadinho de arrasto, digamos assim. E pronto, basicamente é isso. Divaguei um bocadinho aqui, se calhar. Não. Ao fim e ao cabo, traçou assim o seu percurso até o momento, relativamente a estas andanças, não é, da ovniologia. Mas a quem nos ouve, e algumas pessoas não estarão envolvidas com estes temas, o que é que... Pronto, a ovniologia tem a ver, obviamente, com o estudo, a pesquisa dos objetos, começou por ser dos objetos voadores não identificados. Hoje em dia há outras siglas, os UAPs, que se utilizam nos Estados Unidos, os FANI, porque houve uma alteração da nomenclatura, não é? Os fenómenos aéreos, os FANI não identificados. Portanto, já houve assim uma alteração a esse nível, mas tudo começa por aí. Mas a exopolítica é um ramo, digamos assim, é um braço desse grande fenómeno. E o que é efetivamente a exopolítica? O que é que ela faz? Qual é a área quais são as fronteiras, antes de mais, não é? O escopo de atuação e qual é realmente a influência que pretende, por um lado, ou o contributo, não é influência, mas o contributo que pretende prestar à sociedade. Bom,
é extenso, não é fácil de explicar. Como eu estava a dizer há pouco, passamos de uma metodologia mais... Portanto, a ovniologia, o estudo dos objetos voadores não identificados, portanto, objetos ou fenómenos que no momento da observação não são identificados. Não quer dizer que não possam ser passados 5 minutos, não é? Em que normalmente é aplicada uma metodologia quantitativa de recolha de dados, enfim, de criação de bases de dados, de catalogação das observações, etc. E que normalmente está mais associado àquilo que são as ciências naturais, não é? A exopolítica situa-se mais no departamento das ciências sociais, das ciências políticas, não é? Em que, se calhar, não se... tenta-se dar a mesma importância que a recolha de uma evidência física a uma evidência que seja mais do foro pessoal ou a recolha de um relato. Portanto, não há a recolha, se calhar, de um perito físico de um possível objeto, mas há a recolha de um relato de um observador, não é? Enfim, há uma metodologia mais qualitativa, vamos, em função da qualidade da evidência que surge. Divide-se em três grandes braços, digamos assim. Temos uma área de atuação dentro, portanto, tenta-se situar naquilo que é uma disciplina científica dentro da ciência política, tenta estudar aquilo que são as diretrizes ou as políticas em função do fenómeno, como é que a sociedade reage e como é que define comportamentos, como é que define políticas de ação em função deste tema. E tem também de estudar as implicações que vai trazer para a nossa sociedade. Portanto, como é que num dia em que haja um comunicado oficial a dizer que não somos sós, não estamos sós no universo, como é que a sociedade vai reagir a isso? Que implicações é que vai ter a nível sociopolítico ou económicas para a nossa sociedade? Há, portanto, essa vertente mais académica de estudo, há uma vertente de ativismo, no sentido também da desclassificação de documentação e pressão junto dos governos ou entidades governamentais para que haja uma maior abertura para a discussão do fenómeno e também a promoção de eventos ou atividades que ajudem a esclarecer o público e a tornar mais aberta. Portanto, há um certo estigma associado a este fenómeno, ao estudo e ao debate, e, portanto, há uma tentativa, há uma busca para que haja mais transparência e menos estigma. E depois, obviamente, há uma terceira fase que é como preparar a sociedade para um novo paradigma. Portanto, o paradigma em que há um reconhecimento, não estamos só no universo, será que a Terra ou os humanos se conseguem finalmente ver como um só perante o outro, não é? E abolir essas diferenças? Pronto, como é que vai ser essa nova sociedade perante a existência de um outro que será naturalmente à partida mais evoluído, não é? E, portanto, temos essas várias vertentes que depois se materializam também em diferentes grupos. Se calhar mesmo dentro da exopolítica, se calhar há grupos que estão se calhar um bocadinho mais ali na linha de transposição para a especulação, que é que políticas é que os extraterrestres têm para connosco. Portanto, isso já é dar um pulo à frente. Nós estamos a tentar provar que eles existem. E há quem já esteja a tentar definir quais são as políticas dos extraterrestres para connosco. Portanto, tudo isso é válido. Tudo isso é válido. Claro. Certo, mas é pura especulação, não é? Portanto, é criar cenários futuros de algo que nós, à partida, não conhecemos. Ou não temos comprovação. Ou não, certo. Muito por vezes com base naquilo que são relatos subjetivos, pessoais, de pessoas testemunhas que assumem que já tiveram um contacto, não é? E, portanto, em função daquilo que acreditam, da informação que acreditam ter recebido, muitas vezes assumem que têm uma missão também e, portanto, eles próprios já conhecem a realidade do outro lado e, portanto,
sim. Não é? Querem transmitir essa informação, muitas vezes a todo custo. Okay. É isso. Sim, portanto, é uma área bastante abrangente, é exopolítica, e digamos Certo. assim, com panos para muitas mangas e muitos cabelos brancos, certamente. Certo, sim, sim. No site da Exopolítico Portugal, portanto, quando estava a pesquisar para esta conversa, e a respeito da criação do ICER, está escrito algo como a humanidade necessita preparar-se para a confirmação de que há inteligência não humana a interagir com a Terra. E propõe programas de esclarecimento a serem estabelecidos para lidar com a profunda questão do contacto e as suas implicações globais. Portanto, olhando assim para esta afirmação, este statement, apeteceu-me assim dissecar em 3 pontos. Uma, ainda há pouco falou das implicações políticas, sociais e dentro das sociais, as religiosas, enfim, por aí fora, económicas, não é? Porque estamos a falar de contacto com tecnologia bem mais avançada, não é? Porque conseguem chegar até nós e encontrar-nos, por isso vamos presumir que é mais avançada. Mas quais são então, daquilo que tem sido o estudo da exopolítica e o debate e as conclusões tiradas, quais são as principais implicações para a população na Terra de um possível contacto de uma civilização extraterrestre? Quais são essas implicações, não é? Presumindo que o contacto ainda não aconteceu, não é? Por isso, quais são as implicações? São as mais variadas. Portanto, desde a sensação, o sentimento do medo perante o desconhecido, qual é a agenda que eles possam ter, não é? Se nós formos a ver em função daquilo que é a história da humanidade, nomeadamente na altura dos descobrimentos, em que nós chegamos ao novo mundo, às novas terras descobertas, chegamos lá com a intenção de ocupar o território, descuidando por completo as civilizações locais que lá estavam, não é? Que já lá viviam há centenas de anos, e a preocupação, nomeadamente dos europeus, que foram aqueles que foram ocupar o espaço, foi recolher os recursos, escravizar a população local e ocupar o espaço. E, portanto, se nós olharmos para dentro, podemos ter o receio de que outros possam nos querer fazer o mesmo. E nós sermos aqui, deixarmos de ser o pináculo da hierarquia, não é? E de repente passamos a ser a presa. E, portanto, esse é, a nível social, é um fator que tem que se lidar. Não é? Por outro lado, se a população vê as instituições militares como um garante da sua soberania, da sua defesa e da sua segurança, na presença de um outro que, não sabendo, lá está, mais uma vez, a agenda, e que possa ter capacidades tecnológicas muitíssimo superiores, de repente é mais um acréscimo. Quem é que nos vai defender perante uma possível agressão? Se é que eles são agressores, não é? Claro. Portanto, tudo isso, a questão do medo. A questão religiosa, porque, por exemplo, a questão, se nos pegar na visão do cristão, que vê que, segundo as Escrituras, Deus fez o homem à sua semelhança, então eles foram feitos à semelhança de quem? Esses outros, não é? Será que também passaram por um processo de expiação dos seus pecados? Será que também tiveram um Salvador? Isto na perspectiva do cristão. Mas se formos aplicar às outras religiões, a mesma coisa. Portanto, tiveram também os seus profetas. De que forma é que... Portanto, há aqui, de repente, a possibilidade de haver um choque cultural religioso perante um outro que nós, enfim, não dominamos e não conhecemos. Não conhecemos. E Francisco, abrindo e fechando, provavelmente muito rapidamente, um parêntese sobre esta questão, e ainda estamos aqui há dias, não é? Há poucos dias da morte
do Papa Francisco, e naturalmente vai-se abrir um novo momento, um novo ciclo de reflexão, de orientações, etc. O que é conhecido da posição da Igreja Católica e das principais religiões, as mais representadas no planeta, relativamente a este tema da vida extraterrestre, vida inteligente extraterrestre? Pegando nesse parêntese, há algumas coisas a dizer de facto. Se calhar algumas religiões mais pequenas que, segundo a sua tradição, sempre lidaram com outros deuses que visitaram a Terra, não é? Portanto, nós vamos encontrar isso em África, se calhar talvez no Médio Oriente, talvez na Ásia, pequenas comunidades em que acreditam e têm ao longo da sua história essa tradição de deuses que hão de regressar, não é, para cuidar dos seus filhos. No que respeita à instituição católica, é engraçado ver que há vários elementos dentro da Igreja Católica que sempre tiveram algum interesse e proximidade para este tema, nomeadamente o Monsenhor Corrado Balducci, que era muito próximo de João Paulo II, que chegou a participar em várias conferências de exopolítica, nomeadamente nos Estados Unidos. Penso que ele faleceu em 2009 ou 2010. E ele sempre disse a hipótese de vida extraterrestre não vai contra os ensinamentos da Bíblia. Depois do Monsenhor Corrado Balducci, quem o veio substituir foi o Monsenhor Gabriel Funes, diretor do Observatório do Vaticano, que chegou a escrever numa newsletter, num artigo da newsletter do Vaticano, no Catholic News, numa entrevista grande que deu, que os cristãos teriam de se habituar à ideia de acolher ou reconhecer os extraterrestres como seus irmãos, e pelo facto de poderem ser mais desenvolvidos, poderiam estar mais próximos de Deus e por isso isentos do pecado. Isto é bombástico, não é? Sim. E hoje em dia, a seguir veio o Guy Consolmagno, que é o atual diretor do Observatório, que ele próprio escreveu um livro sobre a possibilidade de batizar os extraterrestres, se assim fosse, se lhe fosse solicitado, ele seria o primeiro disponível para batizar um extraterrestre, se assim fosse necessário. Lá está, mas reconhecendo o outro como irmão. É interessante, e por acaso eu tenho aqui esta... eu não sei ver. Encounters, sim. Encounters, da Diana Pasulka. Okay. Ela eu tenho alguns livros dela, um outro que eu tenho ali que é o American Cosmic. Ela é doutorada em estudos religiosos na Universidade de Carolina do Norte, Religious Studies, e interessou-se por estudar os eventos OVNI ao longo da história e fazer o seu paralelismo com eventos religiosos. Então foi encontrar muitos casos de santidades no passado, a Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, Santa Teresa d'Acre, em que os seus relatos de êxtase com o contacto com supostos anjos encaixam na perfeição com relatos de casos de contacto com entidades supostamente extraterrestres, casos mais recentes. E, portanto, apesar de haverem aqui algumas centenas de anos de diferença, a descrição destes contactos com seres divinos ou o contacto com o extraterrestre é muito, muito semelhante. E nesse aspecto é interessante. Ela chegou a estar nos arquivos do santuário no Vaticano, tem uma relação próxima com o Guy Consolmagno, e é muito interessante. E temos desenvolvido, nós temos amigos em comum, e temos desenvolvido alguns estudos nesse sentido, que espero que um dia venham a ser. O Dr. Joaquim Fernandes, nosso colega aqui do STEC, também já pegou muito, muito nesse tema, e é algo que vamos tentar aprofundar. Vai virar aqui ao The Talk Talk Sound muito em breve. Ainda pegando, é engraçado que a comunidade judaica não tem propriamente uma posição oficial sobre o assunto, mas a comunidade islâmica vai tendo
por exemplo, há alguma, e a Dana Spassuca também pega nisso, algumas entidades referidas pela comunidade islâmica, os jinn, os génios, que também colam um bocadinho aqui numa suposta inteligência não humana que estabelece contacto com alguns. Não é? E que vão coabitando alguns num mundo mais invisível, digamos assim, aos olhos. E, portanto, daí o extraterrestre está a cair um bocadinho em desuso para se passar a ser uma inteligência não humana, não totalmente definida o que possa ser, pode ser, de facto, um ser humanoide com cabeça, tronco e membros, ou ter outra aparência. Não é? São diversos tipos de aparência. Mas eu lembro que em 2011, penso em 2011, Louis Farrakhan, que era o líder da comunidade islâmica nos Estados Unidos, que promoveu um encontro grande com a sua comunidade, tiveram 5.000 pessoas naquele evento, e ele convidou vários investigadores a nível mundial, os maiores de referência, precisamente para darem testemunho das investigações que se têm feito e, no fundo, para aproximar a comunidade para essa nova visão de que não estamos sós. Ou seja, lá está. As religiões vão-se adaptando. Também vão tocando, digamos assim, sobre estas áreas com uma perspectiva de poderem vir a tornar-se cósmicas, não é? Num sentido não só terrestres, mas cósmicas. Certo. Terem uma atuação cósmica. Muito bem. E obrigada, Francisco. Fechando parênteses, é bom saber realmente que há essa abertura também nessa área tão importante, mas estávamos a falar das implicações, não é? As políticas, como a... Já abordamos a questão do medo. A questão da segurança, porque poderão representar uma ameaça ou não, mas convém ter fazer essa avaliação e poder estabelecer protocolos, medidas, ações que possam ser tomadas. Falámos das sociais e das religiosas e as económicas. E as económicas. Que impactos é que se podem antever quando se conhecem, não é, tecnologias que podem trazer grande benefício para a humanidade. Exatamente, ou seja, há esse perigo de uma queda das bolsas a nível mundial quando confrontados com a existência de tecnologia. Portanto, se nós hoje em dia temos as grandes companhias, as grandes empresas tecnológicas altamente cotadas na bolsa, com 6 meses a apresentarem inovações, etc. Se de repente surge a possibilidade da existência de uma tecnologia muitíssimo superior, de repente a nossa tecnologia passa a ser obsoleta. Então essas empresas deixam de ter cotação, basicamente. Isso é um problema. Mesmo em termos de combustível, se essas outras entidades conseguem cá chegar com recurso a uma tecnologia inovadora, de repente os nossos combustíveis fósseis também podem passar para segundo plano. E, portanto, essa é uma avaliação, portanto, pode pôr em risco toda a estrutura económica da sociedade. Ou seja, seria um mundo novo. Basicamente, mas esse reset, para um mundo novo. Certo, mas é um reset que pode custar a muita gente, não é? Com certeza, não é? Nós temos, ou seja, o poder económico é de todos, não é só de quem, digamos assim, lucra com ele, é de quem trabalha para ele, para quem trabalha nas... Sim, mas se essas grandes empresas caem, de repente também caem os pequenos. Sim, é isso. É isso que estou a falar. De repente, se todo o sistema vem por aí abaixo, quer dizer, as pessoas deixam de ter trabalho, deixa-se produzir, quer dizer, exato, é uma brutalidade. São situações, obviamente, que só a política vai ocupando, não é? Nessas discussões. Vai fazendo futurismo. Como é que se podem desenvolver de forma harmoniosa, não é? Penso que será essa a ideia, ações que possam estabelecer, fazer com que esse contacto seja positivo, não é? Para todos. Muito bem.
pronto, eu disse que ia dissecar em 3 pontos, já falámos aqui nas implicações, agora ia falar nas medidas, não é? Que medidas são as principais medidas a nível governamental, a nível da comunicação? O que é que quem está na exopolítica faria sentido, que ações é que fariam sentido tomar, assim, logo à partida? E quem é a autoridade sobre esses temas? Certo, exatamente. Que autoridade? Nós não existe uma autoridade. Mesmo as Nações Unidas, quando definiram há uns anos atrás uma pessoa, era uma mulher que agora não me recordo o nome, que seria a pessoa indicada para, no caso de um contacto, não é? Ser a pessoa a lidar com isso. Mas quer dizer, as Nações Unidas não representam toda a gente. Há países que não estão representados e que se recusam a estar presentes nas Nações Unidas. E, portanto, a nossa ideia hollywoodesca é sempre os Estados Unidos, né, e eles aterrarem nos jardins da Casa Branca. Mas não tem sido essa, de facto, a experiência. Ou seja, se é verdade que em 52 houve um sobrevoo de uma série de objetos sobre o Capitólio, a maioria dos contactos, das observações, são pelo mundo inteiro, mas a maioria daqueles que se consideram ser os contactos com pessoas individuais, vão desde crianças, né, ao mais comum dos mortais, e portanto não há propriamente aqui o take me to your leader, não é? Há uma no Instituto de Exopolítica havia um programa chamado de diplomacia civil, ou seja, precisamente pelo facto de existirem estes suportes, contactos pessoais, desenvolver ações de diplomacia para que seja cada um de nós a ser o intermediário com. Claro que, é o que eu digo, isto é um bocadinho, não deixa de ser futurismo, polémico, porque os relatos destes contactos também vão variando, são todos muito subjetivos e vão variando de pessoa para pessoa, portanto não há aqui propriamente um padrão que se possa identificar, muitas vezes. E isso adensa, no fundo, aquilo que nós promovemos em termos de ação, e uma vez que isto não é, lá está, ainda existe o estigma, ainda existe a ridicularização, não acreditar, etc. São estas ações, no fundo, de awareness, de divulgação, de abertura da mente das pessoas para esta possibilidade. E, no fundo, esperar que essa diluição do estigma e essa maior abertura da sociedade em discutir o fenómeno possa, de alguma forma, também preparar as pessoas, de forma que, ainda que inconsciente, para essa abertura ao outro. Não é? Portanto, é mais por aí. Tudo o resto, enfim, são teorias, muitas vezes, de pouca aplicabilidade. Francisco, obviamente gostaríamos, e vou pedir que mais aqui, um bocadinho mais à frente, fale dos casos mais emblemáticos no país e no mundo inteiro, não é? Sobre os primeiros casos de OVNI, dos discos voadores, ou de contactos, ou de abduções que possam ter existido, mas gostaria de falar, antes de chegarmos aí, porque estamos a falar também de um tema que tem sido medido, não é? E a exopolítica fala também, não é? Com esse todo de cuidado, não é? Medir até onde é que se vai, onde se pode ir na discussão sobre o tema. Paul Hellyer, que foi, penso que Ministro da Defesa do Canadá, certo, fez uma intervenção em que declarou que existiam contactos humanos, portanto, na Terra, a nível governamental dos países das maiores potências do mundo, com pelo menos 4 civilizações alienígenas. Isso gerou, obviamente, grande controvérsia.
mas diz que tem visitado a Terra e tem estado connosco. Michael Salas fala também de diferentes tipos de civilizações que estão em contato connosco, os que ajudam, os intrusos, os manipuladores e os vigilantes, não é? Fala de, portanto, já há algum conhecimento, ou fala-se, não é, de trocas de tecnologia, de intenções diferentes na relação que estabelecem com a Terra, e Paulo Vieira acrescenta dizendo que tem havido uma política de encobrimento sobre estes temas, ou seja, não passar para a população, portanto, para as pessoas, e que terá havido um pacto entre os principais agentes da imprensa, e ele faz referência ao Washington Post, ao Daily Mirror e o New York Times, de não falar sobre o tema UFO. Pronto, a questão do encobrimento. Essa é também, e com a complexidade que tem esta questão do encobrimento, não é? Quando estamos a falar de situações que, a serem verdade, estão a decorrer ao mais alto nível governamental. Não sei se da presidência, porque alguns presidentes têm dito que lhes era vedado o acesso a essa informação, creio que Obama foi um deles, mas pronto. Mas tem havido esse cuidado, vamos dizer que é cuidado, em não deixar escoar a informação. A minha pergunta é, hoje em dia isso é uma realidade? Ainda é uma realidade? O que é o encobrimento? Sim, o encobrimento das ações que a exopolítica toma no sentido do esclarecimento público. Nota essa resistência, digamos assim? Isto faz parte do estigma, né? Ou seja, é aí que começa de facto a exopolítica. Portanto, nos anos 50, e neste caso foi o Major Donald Keyhoe, é quase o primeiro exopolítico. Uma coisa é o termo exopolítica ter aparecido nos anos 70, com um estudo que foi feito para a administração de Jimmy Carter, sobre a possibilidade futura da descoberta de uma civilização extraterrestre e o que é que a humanidade, portanto, a exopolítica seria isso, essa política, que políticas é que deveríamos definir para de contato com essa civilização. Isso é nos anos 70, mas o conceito da exopolítica vem desde trás. E o Major Donald Keyhoe foi o primeiro, de facto, a dar o alerta para que havia já uma política definida para com o fenómeno, que era o encobrimento e a desinformação, no sentido em que isto está-se a passar, mas eles estão sempre a dizer que não se passa aqui nada, é como se há um acidente na autoestrada, não é? Está a polícia a dizer, se toca andar, por favor, não parem, não há aqui nada para ver. É exatamente isso. Portanto, ele foi o primeiro exopolítico no sentido em que foi o primeiro a dar o alerta de que havia uma política definida, que era o encobrimento, a desinformação, a ridicularização. Ridicularização que é precisamente em 53 com... ai meu Deus, como é que se chama aquilo? Há um Robertson Panel, portanto há uma espécie de uma conferência entre líderes onde são apresentados vários casos de evidências, mas onde é definida uma política oficial de não só de encobrimento, mas eles explicam mesmo que indicam que há que utilizar todos os meios acessíveis ou disponíveis, os jornais, a televisão, a rádio, etc., todos os meios para desacreditar estas alegações de observação, porque a desculpa foi isto pode ser utilizado por um adversário dos Estados Unidos para manipular a população. E, portanto, a partir daí foi utilizar todos os meios para desacreditar o fenómeno. Claro que isso se manteve até aos dias de hoje, é o que eu digo, o estigma continua a existir, está a desvanecer, é verdade, mas ainda existe, em alguns setores da sociedade ainda existe, ainda são os maluquinhos dos OVNIs, não é? Ainda há receio por parte de militares ou de pilotos da aviação civil em reportar aquilo que observam, precisamente porque podem ser sujeitos
a perícias médicas, a ter problemas na sua evolução de carreira e, portanto, retraem-se na partilha de informação. Nós vamos chegando a alguns casos, mas é verdade que normalmente é sempre sobre anonimato e não querem que se saiba, etc. Em 2017, foi o New York Times que publicou um artigo, hoje em dia é como se fosse quase o abrir da caixa de Pandora, não é? Portanto, em 2017 há um artigo do New York Times, do Ralph Blumenthal, Elaine Cooper e a Leslie Keane, onde dão conta da existência de um programa do Pentágono, o chamado Advanced Aerospace Threat Identification Program, portanto, Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. Ameaças, não é? Portanto, ou seja, isto seria a evolução de outros 2 programas anteriores, mas foi incluída o termo ameaça, precisamente para conseguirem justificar fundos, portanto, Congresso, para alavancarem esse financiamento para se manter o projeto em funcionamento. E, portanto, a partir daí, lá está, dessa publicação desse artigo, com o Luís Elizondo a dar a cara, eu estive com ele, precisamente pessoalmente com ele em São Marino, quando ele esteve a apoiar a apresentação do nosso projeto Titano, que tenta envolver as Nações Unidas na discussão deste fenómeno. À semelhança do que já tinha ocorrido nos anos 70, nós estamos com um projeto parecido. E a partir daí, principalmente nos Estados Unidos, houve uma revisão de todos os procedimentos de reporte de observações, nomeadamente da área militar, de pilotos de aviação civil, etc. E hoje em dia está tudo em efervescência, digamos assim. Há uma série de congressistas e senadores nos Estados Unidos que têm feito alguma força no sentido de elaboração de legislação que obrigue não só como é que se diz, a relatórios públicos daquilo que tem sido a investigação por parte das entidades governamentais e militares, haver também audiências públicas com testemunhas, e portanto eles querem no fundo chegar. É verdade que muitos deles andam a cavalgar aquilo que seria a onda da conspiração, muitos deles são associados a temas um bocado conspirativos, mas têm feito mover a agulha, têm feito onda, têm feito de facto permitido que haja uma maior abertura e mais discussão, e tem trazido também mais gente, nomeadamente à academia. Ou seja, tem havido mais interesse por parte de alguns departamentos de universidades a nível internacional para a discussão do fenómeno e, inclusive, a discussão de aquilo que, à semelhança de que são os estudos religiosos, possa haver também uma disciplina ou um departamento de estudos, o AP. Ou seja, que metodologia utilizar para estudar, ou qual a melhor metodologia para estudar o fenómeno, a aplicação de uma transdisciplinaridade na abordagem do fenómeno, e eu tenho participado em várias reuniões nesse sentido, tem sido interessante. Portanto, tem havido essa quebra de estigma e, no fundo, o aparecimento de mais gente dentro da academia, que antigamente tinha algum receio, apesar de haver o interesse, tinham um receio em mostrar abertamente em público esse interesse. E hoje em dia as coisas estão, de facto, bastante diferentes. Já há mais abertura. E então, posto isto aqui sobre a questão do encobrimento, ou seja, já foi mais do que é agora, e há de facto interesse e até participação da imprensa na notícia sobre estes temas, por se considerar que está em causa eventualmente a questão da segurança, e também porque há os próprios programas políticas, os programas com financiamento público, digamos assim, também levando a boleia da segurança, e vai-se estudando e trazendo também a academia para o fenómeno, que é positivo, não deixa de ser positivo. Muito positivo. Exatamente. O que eu gostaria de perguntar é, tendo em conta, penso que os últimos anos foram recheados de acontecimentos, o ano passado então, penso que há aí muito a falar, e podemos também falar mais à frente, mas até hoje, daquilo que o Francisco tem estudado, quais são os casos mais emblemáticos de todos, relativamente ao fenómeno
UFO, ou fenómeno OVNI, em termos de discos voadores, ou naves, ou seja o que for, no estrangeiro e em Portugal. Deixa-me só fazer também aqui um pequeno parênteses, voltando um bocadinho atrás, àquilo que falou há pouco do Paul Hellyer, ministro da Defesa do Canadá. A referência que ele fez, ele participou num evento em 2013, que foi uma audiência civil, digamos assim, com alguns ex-membros do Congresso e do Senado, promovida por um amigo meu e que esteve cá em Portugal, inclusive esteve cá em casa e fez uma palestra cá no Porto, eu tenho em Lisboa, que é o Stephen Bassett, um ativista da exopolítica, precisamente. E o Paul Hellyer, nesse evento, foram 5 dias, ele de facto, ele não tem experiência própria direta, mas aquilo que ele falou são a recolha de testemunhos de pessoas que ele considera idóneas, e portanto ele fez inclusive essa referência dos quatro seres humanoides. Isso já vem de um outro indivíduo, que era o Bob Dean, que fez parte do Supreme Headquarters of the Allied Powers, portanto o quartel supremo da aliança da NATO, digamos assim, em Paris. Portanto, no pós-Segunda Guerra Mundial teria havido um estudo por parte da NATO em termos de avaliação dos alvos estratégicos da NATO em função do fenómeno. E esse estudo, segundo ele, estavam contempladas essas 4 espécies, todas elas humanoides, cabeça, tronco e membros, uma delas tão semelhantes a nós que facilmente passariam despercebidos no meio da multidão, e por isso deixava com algum receio as altas entidades militares, porque era a sensação de descontrolo. Como é que se há aqui gente a circular no meio que nós não sabemos concretamente quem são e qual é o objetivo, há aqui uma sensação de descontrolo. O Michael Salla, que eu também conheço pessoalmente e temos palestras em conjunto, então ele foi o presidente do Instituto de Exopolítica, foi o criador do Instituto de Exopolítica. Ele, curiosamente, ele tem um doutoramento em resolução de conflitos e esteve a mediar o conflito Timor-Leste-Indonésia-Portugal nos anos 90. Fez parte da equipa das Nações Unidas, esteve a mediar esse conflito. Portanto, ele, inclusive, esteve cá em Portugal, nessa altura, a convite da Universidade do Porto, para te falar sobre o assunto. E foi nos meandros da diplomacia internacional que teve acesso a uma informação que o levou a criar o Instituto de Exopolítica. Em função daquilo que é das observações, enfim, do contacto com as testemunhas, etc., levou-o a criar essa categorização de supostas agendas dos tais observadores, manipuladores, ajudantes e, como é que se diz, intrusos, aqueles os que faziam as abduções, não é? Portanto, no fundo, é um bocado de futurismo, claro, mas é em função daquilo que são os relatos dos vários tipos de contacto que tem havido, e ele delineou estas 3 possíveis agendas. Pronto. Esse era o parênteses. Só para situar um pouco as pessoas. Quanto ao tipo de observações ou casos mais emblemáticos, sem dúvida alguma, em Portugal, aquele mais emblemático poderia ser o caso de Fátima. Aí tem a parte da componente religiosa, e que é fácil e é polémico, as pessoas não gostam muito de abordar, mas aquilo que é descrito por testemunhas é também, de facto, um objeto cinza que em forma oval ou em forma discoide, que com muitas luzes e que se aproxima das pessoas, enfim, pronto. Temos o caso, enfim, Portugal, por acaso, é um caso de estudo no sentido em que é um caso único a nível mundial, pelo facto de ter 2 antigos chefes de Estado-Maior da Força Aérea que vivenciaram casos, que não tiveram problemas em falar publicamente sobre o assunto, e inclusive o Sr. General Lemos Ferreira permitiu que houvesse uma espécie de um protocolo que, no fundo, permitiu que investigadores civis pudessem ir ou ir às bases aéreas e poderem falar com os pilotos
e recolherem o testemunho. Portanto, isso a nível mundial é absolutamente inédito, né? A nível internacional, portanto, nós temos vários casos que envolvem pilotos da Força Aérea e, portanto, estão bem documentados. Portanto, lá está a equipa do professor Joaquim Fernandes nesse aspecto, fez um excelente trabalho e são casos que a nível mundial são pouco conhecidos lá fora, mas que são absolutamente, pelo facto de estarem tão bem documentados e por terem também o crivo da assinatura do chefe de Estado-Maior da Força Aérea, dão-lhe uma validade fora de comum. Lá fora há N casos extraordinários. Nós temos o caso em 97 das luzes de Phoenix, portanto um objeto em forma triangular que sobre a cidade de Phoenix, brutal, imenso, toda a gente vê, tem centenas, se não milhares inclusive veio nos quase todas as televisões, conseguiram filmar na altura aquelas luzes imensas em forma triangular. Claro que os militares disseram que eram apenas luzes de sinalização, chamados flares, mas o próprio governador, na altura, de Phoenix, veio reconhecer, ele que se fantasiou de marciano e veio fazer uma conferência de imprensa a dizer que não há aqui nada para ver. Depois, uns tempos mais tarde, quando já não estava no ativo, veio reconhecer que algo extraordinário tinha acontecido e que ele tinha sido pressionado para tentar, no fundo, desmistificar ou não ridicularizar, quase que ele ridicularizou, de facto. Ele veio vestido de marciano com duas anteninhas para fazer uma conferência de imprensa. Mas há N casos fantásticos, desde o caso de Tirão de 76, que é um caso engraçado. Quer dizer, há aqui há um objeto que é visto em Lisboa por um piloto de aviação civil, que depois é visto também em Valência, portanto, todo este trajeto, e depois, durante a madrugada, há um objeto grande que surge sobre Tirão, no Irão. Há um caça, que é o do general Parviz Jafari, é um dos caças que vai tentar chegar a esse objeto, de onde saem outros objetos, e de repente, quando ele vai tentar disparar, o avião desliga-se e entra em queda. Ele depois consegue recuperar o avião, mas nós temos inclusive as comunicações com eles e tudo. Esse caso é fantástico. O caso do Milton Torres, piloto americano ao serviço da Royal Air Force em Inglaterra, que também, nessa altura, é dada uma missão de ir abater um alvo, e ele não chega a ver o alvo, mas só vê no radar algo gigante, e quando ele vai tentar disparar, o objeto desaparece. Enfim, temos o caso do Zimbábue, em 94, onde uma das crianças, para quem não sabe, há uma série de crianças no seu parque escolar, há um objeto que pousa, de onde saem uns seres escuros, e todas as crianças veem aquilo, e depois há o John Mack, um psiquiatra da Universidade de Harvard, que vem entrevistá-los e consegue fazer, quer dizer, o depoimento que recolhido de forma individual, todas as crianças relatam exatamente o mesmo. E passado 20 anos, fez-se um documentário onde se conseguiu entrevistar novamente aquelas pessoas que já não eram crianças, e elas todas ainda viviam intensamente todo aquele episódio. É o caso de Varginha, no Brasil, também com um ser que anda, hoje, aliás, foi feito um documentário há muito pouco tempo, um Moment of Contact, e está disponível hoje em dia já de forma gratuita no YouTube, se não estou em erro, não é? Umas criaturas também são vistas, inclusive os militares conseguem apanhar uma, e a pessoa que esteve com ele ao colo, supostamente com a criatura ao colo, acabou por morrer passado 2 dias com uma septicemia, enfim. Portanto, há uma série de casos extraordinários a nível mundial que merecem ser estudados a fundo. Basicamente é isso. Sim. Francisco, enfim, temos aqui limitações também de tempo, porque eu percebo que é uma paixão e podíamos ficar aqui por muito mais tempo realmente a falar, mas escolhendo aqui para este primeiro momento de conversa consigo,
assim os temas que possam fazer sentido, naturalmente que e dando seguimento, não é, aqui aos avistamentos, aos casos, portanto são múltiplos. O ano passado foi um ano especialmente movimentado neste tema, não sei se o Francisco acompanha há algum tempo, como é que foi 2024 face aos anos anteriores, ou houve anos em que houve mais casos, mais... Todos os anos há milhares de observações, não é? As pessoas cada vez vão estando com mais atenção. O grande problema hoje em dia é o ruído, nomeadamente feito através dos drones. Ou seja, como há cada vez mais drones, mais gente a utilizar drones com luzinhas, etc., passa a ser uma confusão. As pessoas passam a veem qualquer coisa a piscar no céu e de repente já é um OVNI. Portanto, e como os militares têm utilizado cada vez mais os OVNIs também nas suas ações, seja de vigilância do nosso perímetro territorial, dos nossos mares, etc., tudo isso vem acrescentar ruído. Portanto, a certa altura uma pessoa não consegue discernir concretamente se é uma observação válida ou não. Como é que é possível? Há uns anos atrás foi o aparecimento do CGI, do Computer Generated Imagery. Portanto, o surgimento de algumas aplicações para telemóveis em que era possível adicionar pequenos fotogramas de OVNIs ou pequenas luzinhas, não sei o quê. Depois isso começou a contribuir para algum ruído, começou a aparecer o YouTube polvilhado de pequenos vídeos de observações que afinal eram só CGI. Hoje em dia os drones vêm adicionar mais uma camada de ruído. Portanto, torna-se difícil. Obviamente, torna-se difícil apurar o que é mesmo uma nave extraterrestre ou não, e obviamente aquilo que se vai vendo nas redes sociais, muito será completamente fruto de inteligência artificial, mas quem esteja a olhar para os céus, e de repente veja algo que lhe suscita alguma dúvida, o que é que caracteriza efetivamente uma nave que distingue de qualquer outro tipo de objeto, em termos de manobras, em termos de velocidade, em termos de deslocação, não é? Porque os OVNIs terão, com certeza, sendo tecnologia mais avançada, portanto, esse tipo de naves terão características muito específicas, diferentes daquelas que são, enfim, as naves que são conhecidas, não é? Ou até mesmo, dificilmente se confunde um drone, não sei, uma nave que possa fazer manobras incríveis, que provavelmente os drones não fazem, ou que possam deslocar-se no espaço aéreo e mergulhar no mar, aliás, podendo até levar-nos para questionamentos sobre a existência de vida intraterrena. Enfim, o que é que em relação às naves tem de diferente que, em absoluto, perante um relato ou perante um avistamento, pode ser classificado como uma nave extraterrestre ou, eventualmente, uma tecnologia extraterrestre já de conhecimento da Terra? Bom, claramente a questão do seu comportamento, em termos de ângulos retos, a velocidade, a duração do voo, obviamente que hoje em dia já há muitos drones que têm capacidades que o comum dos mortais se calhar desconhece, não é? Em termos da capacidade de voo, sabemos que alguns drones militares já têm uma capacidade interessante. Agora, normalmente aquilo que nos suscita mais interesse, de facto, é quando há múltiplos, como é que se diz, múltiplas formas de captação
da observação, ou seja, através de instrumentação e também o olho. Nomeadamente os militares, que são as pessoas mais capazes de identificar aquilo que estão a ver, não é? E, portanto, quando são os próprios instrumentos de voo, mais o radar, mais a observação a olho nu, portanto, isso, no fundo, são os casos mais interessantes, porque há múltiplos sensores a captar algo que, para aqueles profissionais que estão habituados a conseguir identificar as diversas tipos de aeronaves que existem, lhes causa a eles próprios surpresa, não é? Portanto, há uns anos atrás houve situação, lá está, durante exercícios militares, pilotos da Força Aérea Norte-Americana, no fundo, darem o testemunho de que havia tipo enxames de objetos que vinham, que estavam no ar 10, 12 horas seguidas, que alguns mergulhavam na água ou saíam de dentro da água, que tinham manobras que nenhum dos caças de topo, os F-18 Super Hornet, conseguiam fazer nem por sombras. E, portanto, isso aí, sem dúvida alguma, o índice de estranheza é brutal. Agora, alguém que está aqui na varanda e de repente vê uma luzinha ali que faz umas manobras estranhas, pá, torna-se difícil de avaliar. Se for só através de um telemóvel, torna-se difícil. Tem que haver múltiplas testemunhas, de preferência, em diversos locais, ou pelo menos num perímetro, que permita fazer uma triangulação e tentar perceber concretamente, em função das condições atmosféricas, em função da visibilidade, em função da própria idoneidade do observador, as características que foram reportadas, tudo isso, enfim, tem que haver um conjunto alargado de fatores que elevem o índice de estranheza a pontos que uma pessoa realmente diga, não é nada tecnologia humana. Uhum. É difícil. Sim. É difícil. Ok. Francisco, aqui estas áreas, a ovniologia em particular, portanto, isto tudo abarca o grande campo da ovniologia e como ainda falámos, como falámos ao início, portanto, há aqui várias ramificações. Uma delas, a casuística, que fala precisamente dos avistamentos ou dos contactos e das abduções, enfim, que também, através do método científico, são considerados relatos de contactos com seres para os mais diversos fins. A questão da exopolítica, que o Francisco muito bem representa, e uma outra área, que é a da ufologia espiritual, não sei se é esse o nome que lhe dão, mas contactos que através, ou não sei, alguns estudos têm vindo a ser feitos, inclusive o John Mack ou a Dolores Cannon, através das regressões, pessoas que relatam de facto contactos com seres multidimensionais e alguns deles são de proveniência extraterrestre, com as mais diversas formas, uns com uma estrutura adâmica, mas uma aparência adâmica, ou humanoide, outros nem por isso. São relatadas essas situações, mas não indo por esse caminho, uma das pessoas que o Francisco admira e que sente inspiração é Steve Greer, que vai dar ali uma, digamos assim, coloca, eu não diria o corpo inteiro nesta área que envolve realmente a questão da consciência, portanto, desenvolvendo realmente meios de contacto com outras inteligências, que faz, inclusive, organiza vigílias, as pessoas vão para sítios específicos, através da meditação, permite realmente o contacto com essas dimensões, essas outras dimensões, portanto, entrar em contacto com outras inteligências, falando-se até de naves sencientes em que é possível. Portanto, as pessoas juntam-se, fazem umas meditações, acenam e as naves aparecem. É mais ou menos assim.
É um bocadinho assim, é um bocadinho assim. Ou seja, a minha pergunta é, obviamente, não é essa área do Francisco, mas esta vertente da ufologia que existe, é explorada, é estudada e é cada vez mais investigada, ela tende a não ser tão valorizada ou a ser considerada. Por que razão? Tem a ver com a questão da ciência e a ciência ainda não ter meios para levar essa comprovação ou existe algum outro motivo? Eu acho que pela subjetividade a ciência tende a colocar-se um pouco de lado. Estamos a falar sempre de estados alterados de consciência, sem dúvida alguma que acho que não conheço ninguém dentro da área desta área da ovniologia, alguém que se debruça a sério, que não considere o papel importantíssimo que tem a consciência neste aspecto do contacto, mesmo da observação. E de facto, bom, o Steven Greer realmente promove esses retiros, no fundo, em que tem os seus protocolos com recurso à meditação, estados alterados de consciência para estabelecer o contacto. Hoje em dia, mais recentemente, houve, tal como é engraçado porque em 2017, quando houve aquela publicação do New York Times, houve uma espécie de um reset, no sentido em que de repente a comunidade, ou pelo menos quem liderou esse momento, tentou fazer, vamos esquecer os casos mais antigos e vamos nos focar naquilo que são os casos atuais. Não é? E deram muito enfoque nos casos mais atuais e quase que houve muita gente que se sentiu quase insultada, digamos assim, porque a quantidade de dados que existe do passado, de repente estavam a ser esquecidas. Vamos começar de novo. E agora, recentemente, com o Jake Barber, aquele tipo que fez parte, supostamente, de uma equipa, quer dizer, toda... Como é que se diz agora? Falta muito termo, não interessa, mas um militar de operações mais secretas que utilizou o termo psiónico, no sentido de haver um protocolo para, no fundo, invocar OVNIs. Não é diferente daquilo que o Steven Greer já fazia no passado e que muitos outros também fizeram. E, portanto, lá está, o papel da consciência para o estabelecimento de contacto. Mas lá está, a consciência é individual. E, portanto, mesmo aquelas pessoas que vão aos retiros do Steven Greer, muitas vezes, lá está, cada um refere a experiência à sua maneira. Não é? Portanto, não há 100%, não é replicável no laboratório, digamos assim, isto aconteceu assim, 1 mais 1 igual a 2. E isso é por onde, lá está, da mesma forma que a academia muitas vezes sobrevaloriza as ciências naturais em função das ciências sociais, não é? Ainda olham de lado, ainda há também um bocadinho esse estigma entre o que é uma ciência natural e uma ciência social. Tudo aquilo que envolve a consciência também muitas vezes visto um bocadinho de lado. Eu não tenho propriamente uma posição sobre, eu acho que faz parte do estudo e que deve ser estudado sem dúvida alguma. Aliás, já estive a falar com o professor Mário Simões, que é um exemplo de quem Sim. tenta aplicar em ambiente controlado precisamente essa utilização da consciência para a exploração de outras realidades. Não é? Isso também já vem desde a antiguidade, desde a ancestralidade. Nós temos em nós o poder de contactar o absoluto. Não é? Mas é sempre um contacto nosso. Sim. Certo? Sim, mas esses grupos, eles reúnem-se e veem coisas, não é? Certo, sem dúvida alguma.
Não, eu não estou, vamos lá ver, Sim. não ponho minimamente em causa isso, de forma alguma. Sim. Pronto, mas é um ramo que ainda não tem aqui É algumas um, limitações, precisamente pela carga de subjetividade e pela prova também será, em parte, essa a razão. pela subjetividade, sim. Não é ainda um ramo pelo qual eu não me consigo envolver em todos. Claro. Acho importantíssimo, sem dúvida alguma. Aliás, lá está, o professor Mário Simões faz parte do nosso grupo de investigação e essa parte é fundamental. Mas é a especificidade dele, a especialidade dele, que não é concretamente a minha. Ok. Perguntar, obviamente que quando começamos a falar sobre estes temas de ovniologia, de vida inteligente, extraterrestre, contactos multidimensionais, dos psionicos, enfim, até penso que esse termo veio da própria ficção científica, tudo isto parece, para muitas pessoas, ficção científica. E, enfim... É ficção científica até as pessoas até passarem as por pessoas isso. começarem a pesquisar e a verificarem realmente e racionalizar o próprio tema, não é? Porque não é paixão, é muito racional. E, aliás, está presente na história de várias formas, de várias maneiras. Ainda há pouco o Francisco estava a falar destes protocolos que são utilizados no contacto para se estabelecer contacto, portanto é conhecido e penso que isso passou nos canais temáticos sobre estes temas, ou Story, ou Discovery, ou outro, de programas que existiam na Alemanha nazi, na União Soviética, nos Estados Unidos, portanto essa época do recurso aos mentalistas para projetos de visão remota, para utilização de espionagem, e alguns desses protocolos hoje em dia estão a ser replicados e usados em escolas, em institutos de estudos de consciência nos Estados Unidos, etc. Portanto, isso tudo existe, está muito já instituído, digamos assim, em termos de organizações, de estudo, protocolo, etc. A academia pode, obviamente, ainda estar um pouco desconfiada ou parte dela em relação a isso, mas não é. Hoje em dia há uma abertura grande sobre esses temas. E a ficção científica, por acaso eu fui pesquisar antes daqui da nossa conversa, se o Harari dizia alguma coisa sobre isto, e se eu conseguia rapidamente chegar lá, assim, das 21 lições para o século XXI, porque, pronto, isto é um tema que está, mas não cheguei a grande conclusão, mas esbarrei com algo em que ele diz assim, o futuro não é como nos filmes. Nunca foi. Ficção científica. Mas reconhece que, de facto, em relação à questão da transformação digital, que muito aquilo que já foi falado no passado está-se a verificar. Portanto, vivermos muito condicionados pelo algoritmo. Portanto, a parte da nossa experiência humana ser muito condicionada pelo algoritmo. Mas eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que a ficção científica, não só agora de Hollywood, mas desde sempre, a literária, tem também uma função, que é, obviamente, de criar algum entretenimento, lazer, portanto, um espaço lúdico, mas também um espaço de antecipar realidades futuras. E alguma delas nós conseguimos, desde Júlio Verne até ao momento, identificar que, portanto, não há assim nenhuma grande diferença entre aquilo que é relatado, ou Aldous Huxley, não é? Ou, enfim, é só ir buscar um ou outro caso. E, de facto, alguma da ficção científica que vem sendo produzida sobre estes temas tem, ou vem-se a constatar, anos mais à frente, ser verosímil, portanto é muito... Eu vi algumas vezes os contratos imediatos de terceiro grau, da infância e outras vezes, e quando vi com um olhar, com outro olhar, com mais conhecimento e alguma experiência sobre estes temas, eu analisei desta forma, mas está ali muita coisa
falada sobre esta realidade. Spielberg, na realidade, também foi assessorado por Jacques Vallée e, pronto, tinha ali um retrato de vários temas. Portanto, e ele fala de muita coisa, fala das abduções, dos multiversos ou realidades paralelas, fala dos projetos de hibridização, quer dizer, está ali muita coisa falada, não é? E a minha questão é... Francisco, para si, estamos aqui a entrar no campo lúdico, não é no campo da exopolítica, do que viu e do que conhece, do que tem estudado, do que tem debatido e dos filmes que têm sido, filmes ou livros, não sei, que tem conhecido, quais é que para o Francisco estão mais próximos da realidade possível ou conhecida? Assim, 3 filmes ou filmes e livros que para si, isto é um retrato muito próximo daquilo que poderá ser esta realidade que eu estou a estudar. A realidade que nós estamos a estudar consegue nos surpreender sempre e é demasiado complexa. Ninguém tem, concretamente, um panorama certo daquilo que é aquilo que nós estamos a lidar. Sem dúvida alguma que os encontros imediatos de terceiro grau está muito interessante porque pega de facto em vários temas e nomeadamente se for ver bem a paranormalidade que está associada também à ovniologia. Uhum. E isso, lá está, é o grau de estranheza que vem associado ao fenómeno. E daí, lá está, o próprio Jacques Vallée, que é o grande suprassumo de toda a comunidade, ele próprio é muito, muito renitente em dizer que há uma resposta concreta. Porque o índice de estranheza é sempre tão elevado e esta paranormalidade, o que é que tem o poltergeist a ver com, com contacto, não é? Há alturas do Encontros Imediatos que roça quase o filme de terror, entre aspas, não é? Sim. E portanto, e é isso que também se acaba por ver com esta coisa do Skinwalker Ranch, também. Porque as mutilações no gado, porque a paranormalidade, porque o efeito poltergeist, o hitchhiker effect, não é? Que muitos dos investigadores levam isso para as próprias casas, porque é que se torna infernal para algumas pessoas esta vivência próxima com o fenómeno, se de facto estamos apenas a lidar com seres extraterrestres. Portanto, a complexidade é algo que deixa muitas perguntas no ar. E, portanto, eu não consigo escolher um filme em concreto. Todos eles acabam por... Há uns que se focam muito especificamente, no caso das abduções, o The Fourth Kind, por exemplo, é aterrador, e só foca muito na questão das abduções. O ET acho maravilhoso, porque é tudo muito... é uma história da Disney quase, não é? Os encontros imediatos de terceiro grau está fabuloso. Temos o caso do V, Batalha Final, não é? Que é aquela ânsia de vamos ser conquistados, não é? Poucas pessoas viram, na realidade, poucas pessoas fora deste interesse, esta área de interesse, porque eu já fiz mais ou menos uma sondagem e, de facto, só quem gosta e tem afinidade com o tema e acredita é que praticamente viu aquela série. Os outros passou-lhes ao lado. Pois, não, mas lá está. Essa é uma das consequências, o medo. Nós vivemos vive no pânico de será que nos vão conquistar? Aquele filme com o Tom Cruise, como é que se diz? Batalha Final, não é Batalha Final? Não é Batalha Final. Não sei o que é dos mundos, eu não sei. A Guerra dos Mundos, exatamente. Portanto, que é baseado no filme do Orson Welles. Lá está, e mais uma vez, vamos ser conquistados por alguém.
aquele filme fantástico, Contacto, com, como é que ela se chama? Com a Jodie Foster. Não é com Jodie Foster, não é esse. Esse também está interessante, porque esse também vai muito pela espiritualidade. O final é muito a consciência, não é? Sim, sim. Lá está alguém que é completamente cético e que depois tem aquele momento muito subjetivo, não é? Que o leva a duvidar. Mas há o outro que é com aqueles cefalópodes que chegam, e aí é questão de como é que comunicamos com o outro, se ele é tão diferente. Portanto, quando nós só conseguimos comunicar com alguém que tenha, com um ser que tenha uma psicologia semelhante à nossa. Nós não comunicamos com insetos, por exemplo, não é? Com insetos. Sim. É? Nós, pelo contrário. Sim, exato. Os insetos que são, no fundo, os seres mais populosos do mundo, mas com quais nós temos uma relação de extrema distância e, inclusive, esmagar com o dedo, não é? Que não queremos aqui próximo de nós, mas não temos forma de comunicar com eles, não é? E, portanto, nós só conseguimos comunicar com uma psicologia semelhante à nossa. E esse filme sobre os cefalópodes está muito, muito interessante, que é, de repente, há algo que chega que não tem necessariamente, não parece ter uma agenda, mas que tenta comunicar, então tem que ir buscar alguém que seja expert em linguagens, não é, para conseguir perceber concretamente o que se passa ali. São filmes que, assim, que nos deixam pensar, são menos, se calhar, menos emotivos, mas sem dúvida alguma que Os Encontros Imediatos de Cerebral continua a ser, para mim, aquele de mais referência. Pela complexidade. Está lá tudo. Sim, eu penso que está lá tudo. Está lá tudo. Não escapou nada. Portanto, é um filme que podem ver também para... Ver e refletir e prestar atenção a todos os detalhes. A todos os detalhes, exatamente, sobre o tema. Francisco, estamos a caminhar para fim e, de facto, ainda há pouco falou de haver já uma maior atenção sobre o fenómeno, mesmo indo, digamos assim, à boleia da questão da segurança, mas a realidade é que temos, no momento, a decorrer nos Estados Unidos, audiências, não chegaram ainda a conclusões, mas no Senado, relativamente a um comitê do Senado, relativamente a contactos com naves e com entidades extraterrestres não humanas, portanto, entidades biológicas não humanas. Temos a Europa também interessada a discutir o tema e creio que há um ano atrás no Parlamento Europeu houve essa discussão, houve um deputado português que participou também pela via, portanto, o fenómeno OVNI no espectro, digamos assim, da segurança aeroespacial. Portanto, há todo um conjunto de desenvolvimentos e também a ficção vai mantendo este tema, digamos assim, como um tema de entretenimento, mas também cumpre a sua função de antecipar realidades, algumas delas serão ou não, mas foi interessante ver o ano passado o filme Living, já que estávamos a falar ainda há bocado, do Leaving the World Behind, portanto um filme que é o Deixar o Mundo para Trás, que é produzido pelo casal Obama, portanto o antepenúltimo presidente dos Estados Unidos e a sua mulher a produzirem um filme que sugerem num cenário, um filme distópico, numa circunstância apocalíptica e que sugere várias, situações, uma delas a possibilidade de uma invasão de uma civilização extraterrestre, enfim. Mas o que é certo é que há já uma maior abertura sobre o tema e... tendo em conta que o que também conhece e quem está envolvido do que vai sendo falado sobre possibilidades, o que eu gostaria de perguntar é, para o Francisco, faz sentido equacionarmos que estamos num momento particularmente, digamos assim, com um potencial muito grande de se introduzir para novas mudanças, portanto... podemos dizer que estamos a viver realmente circunstâncias com potencial para colapsar um velho
paradigma e fazer emergir um novo. Este tema é um tema que podemos colocar no top 5 dos grandes desafios para o século XXI, sendo que temos a digitalização, temos as questões climáticas, temos as clivagens sociais, questões políticas também, mas este fenómeno é um tema que poderá ser considerado... Para quem tem interesse no tema, é sempre importante. Não tendo eu concretamente para a sociedade em geral, para os governos em geral, não me parece que esteja na ordem do dia. Mas, pronto. Agora, vamos filosofar um bocadinho, tendo em conta o processo evolutivo do próprio planeta, não é? Passamos ou estamos a vivenciar ainda uma era da globalização, ou seja, de uma abertura para uma economia global, para não só economia, cultura, tudo. Portanto, tivemos a pandemia ainda aqui há pouco a mostrar como realmente estamos numa teia global. Não faz sentido que o patamar seguinte seja passarmos de cidadãos do mundo, não é? Como dizia Sócrates, que não era grego nem ateniense, era cidadão do mundo, e hoje podemos nos ver como cidadãos do mundo, não é? Portanto, é fácil deslocarmos, termos acesso à informação com um estalar dos dedos, sabemos o que se está a passar do outro lado do mundo, e passarmos a ser um cidadão cósmico também. Portanto, um cidadão intergaláctico, um cidadão... Isso faz sentido num processo evolutivo do planeta Terra? Num processo evolutivo, sim. Neste momento é completamente extemporâneo. Ou seja, nós continuamos muito focados no nosso umbigo. Cada vez mais a individualização, o ego, a ânsia pelas visualizações, para ser conhecido, não é? As redes sociais são bem, no fundo, um exemplo disso, mostram que a sociedade não está preparada para isso. Continuamos a ter guerras sucessivas entre povos, seja a guerra económica, como agora se está a ver, a guerra política e a guerra física mesmo. Continua a haver muitas outras prioridades pela grande maioria da população mundial, nomeadamente sobreviver, ter acesso à água potável, ter acesso a mantimentos, segurança, e portanto essa ideia de que vamos abrir os braços porque somos seres universais, sem as pessoas conseguirem ter tido acesso ao mais básico das suas necessidades, torna-se difícil. E nós enquanto sociedade ocidental, estamos mais, porque temos tudo garantido, estamos mais abertos para essa discussão. Mas no resto do mundo, não. E nós, de facto, nós esquecemos-nos, porque lá está, vivemos nesta bolha protetora, esquecemos dessas dificuldades que todo o resto do mundo passa, porque não nos toca na pele. Não é? Portanto, se nos tocasse, nós provavelmente teríamos outras prioridades. Portanto, sim, com certeza, num futuro que não conseguimos ainda contabilizar, essa seria o idealismo, era nós de facto vermos como um só, nós somos humanos presentes numa sociedade multiestelar com centenas, milhares de outras civilizações. Perfeito. Mas ainda não chegamos lá e acho que estamos longe de o conseguir fazer. Essa é uma visão um bocadinho pessimista, mas... Não tem que ser nem pessimista nem otimista, é uma visão que é sua e realmente fará sentido enquanto estivermos a não saber cuidar, não é? De nós e cuidar de nós aqui neste planeta, uma relação simbiótica com o planeta, uma relação simbiótica com os coabitantes deste planeta, começando os animais e acabando, obviamente, pelos nossos semelhantes, não é? Quando o ser vivo, quando o ser humano ainda tem a relação que tem com
com o seu semelhante, não faz Por sentido exemplo. conhecer Por exemplo. ou estar em contacto com outras civilizações que possam ser, pelo menos, mais avançadas do ponto de vista consciencial e tecnológico. Portanto, para já, vamos nos concentrar em crescermos um bocadinho mais, não é? É um pouco isso, e no fundo nós estamos a entrar, principalmente na ICER. A ICER, o mote da ICER é Preparing for Contact, não é? Então, preparar para o contacto, e nesse aspecto temos uma série de iniciativas que ainda não estão prontas, mas que num futuro próximo estarão, que é precisamente essa consciencializar a sociedade para esse momento de contacto, não é? Então, vai haver uma série de ações, estamos a preparar aos bocadinhos. Também não é fácil, nós temos, a organização tem membros de 30 países, culturas diferentes, fusos horários diferentes, isto é tudo na base de voluntariado, portanto torna-se difícil conseguir conciliar tudo. Pronto, mas aos poucos vamos conseguir. Mas uma coisa que eu queria referir, quando falou da questão das audiências que tem havido no Congresso e no Senado, parece-me a mim que o interesse, não há propriamente um interesse genuíno no sentido de da transparência em função de há outras inteligências. O objetivo principal é ir buscar aquilo que nos estão a esconder. Aquilo que o Deep State está a esconder. É mais aquilo, é a conspiração e a parte política. Quer dizer, ao ponto de a representante Luna, no outro dia, quer dizer, vai buscar a confusão que houve com o portátil do Hunter Biden. O que é que isso tem a ver com o assunto? Portanto, constantemente é o deep state, é aquilo que os outros tiveram a esconder, é a falta de transparência dos outros, não é uma verdadeira vontade de trazer a público o facto de haver outras inteligências não humanas. Esse não é o foco principal. O foco principal é ir buscar a conspiração, o que é que os outros nos estão a esconder. E, portanto, enquanto for esse o objetivo principal, não me parece que consigamos chegar lá. Pois. Mas, enfim, faz parte do processo e, com certeza, estamos muito melhor do que estávamos há uns anos atrás. Isso não há, mas faz parte do processo e dá-me a entender que ainda estamos longe. É aos bocadinhos, é passo a passo. Passo a passo e fazendo o trabalho de casa de sermos, cuidarmos de nós e crescermos e estarmos ocupados também com o nosso próprio desenvolvimento pessoal. Cada um, sem dúvida alguma, pessoa a pessoa, e todos juntos faremos coisas fantásticas, tenho a certeza. Francisco, estamos a terminar. Considerações finais, como é que o podem encontrar? Quem quiser acompanhar estes temas, o que é que sugere? Para além do Exorealidades no Exorealidades, isto foi um projeto e até foi a ideia do Filipe Maia, de começarmos a entrevistar alguns dos investigadores internacionais para, no fundo, dar um pouco de conhecimento ao público português daquilo que se vai fazendo lá fora. E, portanto, quem quiser ir ao Exorealidades vai encontrar lá vários colegas da ICER também, mas também casos portugueses, investigadores portugueses, se calhar nem toda a gente conhece, pronto. Como é que podem... Lá está, eu não sou muito de redes sociais, que eu sei que hoje em dia é o meio principal das pessoas darem a conhecer o seu trabalho, mas eu não sou muito por aí. Agora, em termos... Quem me quiser contactar pode ir através do site da Exopolítica, info@exopolitica.pt, através da ICER, icer@icer.pt. Vamos chegar... A ICER foi registada cá em Portugal, não é? Portanto, apesar de ser uma organização internacional, foi registada cá em Portugal. E temos o Stellar, no fundo, que é uma organização mais associada ao STEC, da Universidade de Fernando Pessoa, que aí são investigadores dentro da academia, portugueses, e também stellar.com.pt, e para quem quiser dar conta das suas observações, das suas experiências, o Stellar é o mais indicado, porque temos o professor Mário Simões, tínhamos o professor Joaquim Fernandes, o professor Rui Brenguela, enfim, há uma multidisciplinaridade
de participantes que ajudam, no fundo, a que a investigação seja mais proveitosa, mais profícua. Portanto, stellar.stellar.com.pt também é uma forma de entrar em contato connosco. Ok. Basicamente é isso. Ok. Obrigada, Francisco. Obrigado eu pelo convite. Obrigada. Obrigado pelo interesse. E pronto, mais uma vez, obrigada por esta disponibilidade. Eu penso que vamos ter outras oportunidades também de falar sobre este tema com outras pessoas e talvez novamente com o Francisco. E aí, quem nos está a ouvir agora ou que venham a ouvir mais tarde, se gostaram deste conteúdo, sinalizem, partilhem, comentem. Se tiverem alguma dúvida, por favor, também escrevam, que eu farei chegar a quem possa realmente esclarecer. E é isso, despedimos com muita alegria, não é? Entusiasmo por estarmos aqui a falar sobre temas que não são muito comuns, mas importantes, e é um até breve aqui no The Talk and Talk Sound. Até breve.